Fala, povo! Vocês gostam de livros brasileiros? Costumam ler muitos livros nacionais? Já ouviram pessoas falarem que não gostam do livro simplesmente por ele ser nacional? Meus amados, mas assim como o cinema brasileiro, a literatura brasileira também bomba lá fora e hoje eu vou te mostrar algumas autoras e autores contemporâneos para prestar atenção. Sua contadora de histórias oficial, e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre literatura contemporânea brasileira e como tem alguns autores e autoras que bombam muito no exterior, viu? E para isso eu vou chamar a maravilhosa da Lívia Corbellari, que tem um canal Livros por Lívia, onde ela faz muitas resenhas de livro e dá muitas dicas. Mas antes de partir aí para esses autores contemporâneos que vivem entre nós, eu vou falar um pouquinho do porquê que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo específico. O que aconteceu foi o seguinte: na semana que começaram os protestos devido à morte do George Floyd, que foi um homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, também foi relançado lá o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que Machado de Assis é um dos meus autores favoritos, e esse livro foi o primeiro que eu li dele, antes mesmo de Dom Casmurro. Eu tenho até alguns exemplares do livro aqui, ó. Eu meio que faço uma coleção do Memórias Póstumas, porque eu amo muito esse livro. E o que rolou? Segundo a tradutora do livro, né, para a versão americana, que é americana radicada no Brasil, Flora Thompson, o livro não bombou tanto nos Estados Unidos na época que Machado de Assis estava por aí, porque ele teve um problema de lançamento. Ele foi lançado 70 anos depois, então não ficou tão famoso. Apesar disso, na Europa o livro é bastante famoso e conceituado. Mas agora, durante esses protestos, as pessoas sentiram a necessidade de consumir autores que não fizessem parte aí, do cânone americano e que também fossem autores não brancos. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que discute bastante sobre a burguesia, o estilo de vida dela, as contradições, pelo ponto de vista de que está ali morto, analisando sua vida e dos demais. Além disso, o que ajudou o livro a bombar foi um prefácio feito pelo David Eger, que ele é um escritor e editor, na revista The New Yorker, que é uma revista muito famosa lá. Mas daí para o livro esgotar em apenas um dia de lançamento, existe um grande caminho. E um deles é que o Machado de Assis é realmente um autor genial. Tão genial que a própria tradutora disse que é muito difícil traduzir o Machado de Assis, de tão única que é a sua escrita. Além do Machado de Assis, que é o nosso escritor magnânimo, fundador da Academia Brasileira de Letras, teve outro escritor também que bombou muito e eu não posso deixar de falar dele. É claro que eu tô falando do Paulo Coelho, que é um dos autores brasileiros mais vendidos de todos os tempos. O seu livro, O Alquimista, na verdade foi o livro brasileiro mais vendido de todos os tempos e ele foi traduzido para 69 idiomas. Esse livro em específico eu gosto, eu acho um livro despretensioso, e o que eu acho legal do Paulo Coelho é que ele traz temas ligados à bruxaria, ocultismo e fantasia de uma forma bem original, e não é temas que, digamos, as pessoas esperam ver na literatura brasileira. E como eu mesmo sou uma autora aí de fantasia, eu acho interessante que um dos livros brasileiros que mais tenha bombado seja justamente esse. Mas agora eu vou chamar aqui a Lívia Corbellari, que entende disso muito melhor do que eu, e vai falar um pouco sobre alguns livros que ela leu de autores contemporâneos que estão bombando lá fora, e eu também vou dar algumas diquinhas minhas. E agora sim, eu tô aqui com a Lívia Corbellari para falar um pouco desses autores brasileiros que se destacam tanto por aí. Tudo bom, Lívia? Tudo bem, Joane. Muito obrigada de me chamar aqui para falar sobre literatura brasileira, que eu adoro, que eu leio tanto. Estou muito feliz de estar aqui no seu canal. Parabéns pelo projeto. Estou acompanhando aí os vídeos, as temáticas. Tá tudo muito, muito legal. Massa demais. Então, até pensei em chamar você, porque eu acompanhei o projeto que você fez também. Vi você fazendo resenhas ótimas aí também pro projeto da Aldir Blanc. Eu falei, vou chamar a Lívia. Mas também o que começou a me intrigar para fazer esse vídeo foi quando eu fui fazer a pesquisa pro vídeo Leia Mulheres Negras. E aí eu me dei conta primeiro, da história da Carolina Maria de Jesus e como ela foi traduzida para tantos idiomas e foi presente em tantos países, E nessa pesquisa também, a Conceição Evaristo, que eu conheci pelo Olhos d'Água. Lá eu indiquei o Ponciá a Vicência, mas eu conheci pelo Olhos d'Água. E que ela já ganhou o prêmio Jabuti, já foi homenageada no Jabuti, foi traduzida para espanhol, francês. Sim, quase entrou na Academia Brasileira de Letras. Eu lembro que eu fiz assim super campanha para ela, queria muito que ela tivesse uma cadeira lá, mas ainda não foi o momento.
Eu também super achei que ia rolar, assim, fiquei hashtag chateada, principalmente quando a gente pensa em algumas pessoas que estão, né? Sim. E aí eu achei assim, o legal pra mim de trazer a Conceição aqui como um exemplo de uma escritora que bomba lá fora, é que ela também é uma escritora mais velha e ela, antes de ser uma escritora de ficção, também foi uma pesquisadora de literatura, né? E eu acho que isso muito se reflete na obra dela, né? Que é a tal da escrevivência que ela conta, né? Que mistura bastante a ficção e realidade. E que eu achei assim, pô, então esse é um estilo bem brasileiro, porque o livro dela é muito voltado para a oralidade e é um estilo que tá fazendo sucesso em outros países também. Aí eu sei que você gosta dela também, vou trazer a Conceição. Sim. E você, assim, quem é o primeiro escritor ou escritora que você destaca aí, que tá bombando, tá maneira? Falando sobre a Conceição Evaristo, eu queria começar indicando o Piana, da Bernadette Lira, pra gente falar sobre essa questão mesmo que a idade não tem nada a ver em você ter uma escrita contemporânea, né? A gente tem a Bernadette Lira, que é uma escritora aqui do Espírito Santo também, que tem diversos prêmios, já foi finalista no Jabuti, inclusive esse livro aqui foi semifinalista no Prêmio Oceanos em 2020, que é um prêmio internacional de língua portuguesa. E o Piana, ele tem uma história assim bem diferente também, né? Ele começa com o suicídio de uma mulher mais velha e a sobrinha dessa mulher, né, começa a tentar desvendar o que aconteceu para essa tia se matar. E nesse momento ela começa a relembrar algumas memórias da vida dela, memórias da infância, da adolescência. Então o livro ele é atravessado por histórias de diversas mulheres que fizeram parte da vida, tanto da tia quanto da sobrinha. E é um livro que vai falar sobre morte de uma forma assim muito longe assim do óbvio, né? E, inclusive eu tenho também uma resenha dele no meu YouTube, para quem quiser saber mais também sobre a Bernadette Lira, sobre o Piana, pode ir lá no meu canal também para assistir o vídeo sobre a resenha que eu fiz. Maravilhosa, eu adorei a resenha também, o livro eu adoro, inclusive uma das coisas legais é você estar discutindo sobre a vida de mulheres mais velhas, né? Porque parece que pessoas mais velhas, principalmente mulheres mais velhas, não existem, né? Você passou de 40 anos, não tem mais nada de interessante que pode acontecer na sua vida. Sim, isso é muito interessante. E é um movimento também que eu tenho visto no cinema, também abordando a vida de mulheres e homens mais velhos. Então é muito importante também que a vida dessas pessoas também seja ficcionalizada, também tem essa parte da literatura, do cinema, porque a nossa vida ela continua, ela não para ali com 30, 40 anos. A gente continua vivendo, continua passando, sofrendo, amando, tudo isso. Inclusive no vídeo que eu fiz de diretoras, né, falei que o Nomadland, o filme, ele era um dos favoritos e realmente ganhou o Oscar de melhor filme, e é um filme sobre uma mulher de mais de 50 anos que tá meio sem rumo. Parece que tá meio sem rumo, é uma coisa só da juventude, né? Não pode também ter conflito. Eu achei legal, assim, até lembrei do Piano um pouco quando eu tava vendo. E Lívia, outro livro que eu achei interessante trazer, que eu acho que você provavelmente conhece, se não já leu, né? Que é o livro da Ana Maria Gonçalves, que é Um Defeito de Cor, e que foi um livro que eu li na pandemia. E eu acho que muita gente leu esse livro na pandemia. Ele ficou em alta ali por um tempo na Amazon e tal. E aí eu resolvi ler. E eu me surpreendi bastante com a história. Não sei se você já leu, se conhece. Eu ainda não li, nossa, mas tá aqui na minha lista. Com certeza quero ler em breve. E ela ganhou um prêmio que foi o prêmio da Casa Las Américas em 2006 com o melhor romance do ano. E esse foi o segundo livro dela. E é um livro que, assim como um pouco do que a Conceição escreve, ele também tem uma mistura ficção e realidade, né? Ela pega ícones abolicionistas, ícones da Revolta de Malês, e principalmente a Luísa Marin, que foi uma grande figura para as mulheres negras do Brasil. E ela ficcionaliza isso e a história é super envolvente, é uma talagada, né? É um livro de mais de 900 páginas. Sim, tô me preparando para ler ele, mas assim, acho que é essencial, é assim, obrigatório. Ele é um livro que eu consegui ler ele no início da pandemia, quando tudo era mais assim, parecia que ia durar pouco tempo, assim, sabe? Aí eu falei, vou ler aqui, tô com um tempo disponível. Aí eu li o livro. E é um livro também super homenageado, um livro super traduzido, que eu tô indicando para várias pessoas, mas eu não vou mentir, tem muitas informações ali, é um livro gigante. E não é um livro fácil também, assim, tem coisas muito doloridas sobre o período da escravidão,
né? Resumindo assim um pouco da história do livro, ele conta a história de uma mulher negra que é a Kendé, que a gente conhece ainda criança, assim, no continente africano onde ela morava, e ela é sequestrada e trazida para o Brasil para ser escravizada, e a gente acompanha a jornada dela até esse retorno à África, né, já mais velha. E também é legal que esse livro mistura elementos de ficção com realidade, se baseia ali nas biografias, por exemplo, da Luísa Marim, que foi uma das líderes da revolta ou da tomada de Malês, e também do Luiz Gama, que era um poeta e um líder abolicionista. Com certeza tá aqui na minha lista, e agora ouvindo você falar do livro me deu mais vontade de ler ainda. Com certeza acho que ele vai acabar furando a fila aí das minhas leituras. Nossa, deve ter uma fila extensa. Mas assim, falando de mulheres, assim, eu quero trazer também uma outra mulher aqui, uma outra brasileira escritora, que é a Natália Borges Polesso, e ela tem alguns livros publicados, ela é do Rio Grande do Sul, mas o que eu queria destacar aqui é o Amora, que é um livro de contos sobre mulheres que amam mulheres. E ele ganhou o Jabuti em 2016 e também o prêmio Açorianos no mesmo ano. E ele também foi aprovado no Plano Nacional do Livro Didático, ou seja, ele pode ser trabalhado dentro da sala de aula, o que eu acho assim muito importante para um livro dessa temática, né? Da temática LGBT, assim, dentro da sala de aula, e eu espero que ele esteja realmente dentro de algumas escolas e sendo trabalhados. Tá mais do que na hora desse tipo de literatura também tá na sala de aula, né? Sim, os livros LGBT têm sofrido muito com censura ao longo de todos esses anos, né? E sem nenhuma motivação, né? Principalmente esse livro que conta histórias de mulheres se relacionando com outras mulheres, mas são histórias assim extremamente cotidianas, banais. O diferencial dele eu acho que é a forma poética que a Natália escreve, né? Que qualquer homem, mulher, consegue se relacionar, consegue se ver ali naquela situação que é comum assim para todos os casais, né? A Natália também já foi até para a China para falar sobre esse livro, né? O Jabuti rendeu até uma viagem para a China para ela falar sobre esse livro. Então eu acho assim que o Amor é um livro assim lésbico que é também muito importante para a literatura brasileira. Ai, que demais! Eu até no vídeo, né, de personagens queer com a Gabriela Brown, uma das coisas que eu comentei, ela também, foi sobre o fato de pessoas que são LGBTQIA+, quererem apenas histórias normais sobre elas. Sem tragédia, sem firulas, sem também hiperromantização da parada, só histórias normais, cotidianas, né? Eu acho que isso que é importante, assim, né? A gente tem muitas dessas histórias, principalmente assim no cinema, com tragédia, sempre envolvendo morte, ou essa questão de se assumir, ser sempre muito dolorido, ter sempre uma trajetória do personagem de superação, e nem sempre é assim, sabe? Eu acho que é importante a gente ter cada vez mais diversidade dos personagens, das histórias, e falar de coisas comuns também, né? Igual uma história de casais mesmo, normais, né? Não tem diferença nenhuma. Então é um livro que eu sempre indico, e as pessoas que leem sempre ficam assim muito apaixonadas e querendo ler tudo que a Natália escreve, igual eu fico assim. Depois que eu li esse livro, comecei a ir atrás dos outros livros dela. É uma escritora que eu tenho acompanhado, é uma escritora também muito produtiva, tem lançado quase um livro por ano, às vezes até 2 também. Eu fiz algumas resenhas também sobre outros livros dela no meu canal também, pra quem quiser saber mais. E pra encerrar, assim, eu trouxe também um terceiro livro também de mulher, assim, por acaso só indiquei mulheres. Depois que você me chamou pra live, eu vi minha lista, só tinha mulheres, mas assim, é o que eu tenho lido mais recentemente, são mulheres. A pesquisa que eu tenho feito mais em literatura brasileira acaba que os temas que eu busco estão sempre em livros escritos por mulheres. Eu também, inclusive no início, eu falei aqui, né, no início desse vídeo, eu falei sobre como antes os clássicos, os livros brasileiros que sobressaíam eram livros de homens, e agora a gente está tendo mais mulheres brasileiras cada vez mais descobertas pelo mercado exterior, e a consequência é que eles acabam sendo melhor vistos aqui, depois que o mercado exterior abraça, né? Eu acho legal também. Depois que ganham prêmios também, né? Ganham muito prêmios. Todos esses livros que a gente citou ganharam prêmios, e os prêmios são muito importantes para o seu livro ser difundido mesmo, né? Ser distribuído, né? Depois que ele ganha um prêmio, editoras maiores querem fazer segundas edições, terceiras edições, e seu livro realmente consegue atingir um público maior, né? Acho que essa é a grande importância, assim, dos prêmios, né? Literários. Sim, das artes. Certeza. E o terceiro livro, assim, é um livro de contos também, da Jaridia Arraes, ela é do Ceará.
E esse livro aqui, Redemoinho em Dia Quente. E acho que, mais uma vez, a gente fala da Conceição Evaristo, porque eu acho que o livro dela tem uma poética muito parecida com a poética da Conceição Evaristo também, dessa coisa de misturar, não questões assim, autobiográficas, mas muito reais, assim, que você presencia, já presenciou, tem uma amiga que já aconteceu com ela, com várias coisas muito próximas da gente, né? E todos os contos são sobre mulheres, e mulheres bem diferentes entre si. Acho que o único ponto em comum entre elas é que elas quebram qualquer expectativa que você começa a criar sobre elas, ou qualquer padrão que você tenta encaixar elas. Tem assim um conto sobre uma beata, então você já tem um estereótipo para aquela mulher, mas ela vai fazer no final do conto uma coisa que você não esperava. Tem um outro conto também sobre uma mulher no mototáxi também, que assim, você acha que ela vai se comportar de uma maneira, mas ela se comporta de outra. Então acho que esse é um ponto em comum entre essas mulheres super diversas da Jarid. E outra coisa em comum também é a geografia. Todos eles se passam na região do Cariri, no Ceará, então tem uma geografia em comum também. E ele também já ganhou alguns prêmios, que foi o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, estou olhando aqui, colando para falar certinho, o prêmio da Biblioteca Nacional, e também foi finalista no Jabuti em 2020, né? O livro é de 2019, concorreu ao Jabuti em 2020, ficou entre os finalistas. E a Jarid é também poeta, cordelista, então é uma escritora assim, que vale muito a pena você conhecer e se encantar pela poesia dela. Essa eu confesso que eu ainda não li, mas eu quero muito ler, assim, fiquei também curiosa pra ler, até porque eu tô mesmo buscando alguns livros de conto pra ler agora. Bem legal, vou procurar sim. E assim, eu queria só fazer uma menção honrosa aqui, completamente fora da curva de tudo que a gente tá falando. Mas eu acho que eu vou falar desse autor, que é homem, inclusive, o único homem aqui da lista, porque é o que eu mais escrevo, é literatura fantástica, eu acho legal mencionar, que é o André Bianco. Ele tem mais de 20 livros publicados, entre livros, romances adultos, livros infantis, ele também publica HQ, ele é considerado um dos maiores nomes da literatura fantástica do século XX, e agora no século XXI continua publicando. E o primeiro livro que eu li do André Bianco é o 7, né, que teve uma continuação também, o 7º, que é livro de vampiro, e eu lembro, o interessante, o mais louco dessa época, é que eu não sabia que ele era brasileiro. Eu só li autores ingleses, autores franceses, e eu tava lendo Anne Rice na época. Todo mundo lendo entrevista com o vampiro, eu lembro dessa época aí também. Eu lembro, eu peguei ele emprestado na biblioteca da escola, tinha na biblioteca da escola. Sim, eu li entrevista com o vampiro, li o Vampiro Lestat, tudo nessa época, e aí tinha vários metaleiros amigos meus que me falaram, você tem que ler o 7. Aí eu fui lá, peguei pra ler, li o livro inteiro, e depois que eu soube que ele era brasileiro, eu entrei em choque, porque não é algo que você fica sabendo, que tem autores de fantasia na literatura brasileira. E tem vários, inclusive no Brasil tem um movimento chamado literatura fantasista, vários autores que fazem, que é tipo uma fantasia pela vertente brasileira. Então eu achei legal aí, pra quem gosta, tem muito livro dele, eu vou deixar aqui na descrição também. Só falando nesse tema, assim, achei muito curioso uma coincidência que eu tô lendo aqui, acho que tá até aqui perto, tá? O Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, e é um livro, assim, não é de fantasia, mas é um livro de terror, e o terror, assim, aqui no Brasil ainda é um gênero que, assim, não sei se é muito bem aceito, se as pessoas não gostam muito, ou se tem preconceito por ser um brasileiro produzindo, ou uma brasileira, mas eu tô gostando muito desse livro, ainda tô aqui na metade dele. E achei uma coincidência você falar aí de terror, de fantasia, e justamente o livro que eu tô lendo, da Ana Paula Maia, também brasileiro, também flerta aí com horror, com terror, que é um gênero que eu gosto muito também, e aqui no Brasil ainda tá um pouco... É um pouco difícil, né? Tem pouca gente, não é que tem pouca gente produzindo, mas é pouco divulgado, né? Não sei o que rola aí, se rola um preconceito, mas quem gosta do gênero, dá uma chance aí pros brasileiros, pras brasileiras, que você vai se surpreender. Massa, pô, esse eu também não li, você tinha comentado comigo sobre ele, eu acho que deve ser bem interessante, eu gosto de terror também. E queria agradecer a sua presença e dizer que os livros que a Lívia citou, eu vou colocar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer mais. E também o link do canal da Lívia. Muito obrigada, Lívia. Gente, sigam Livros por Lívia.
Muito obrigada, Joane. Até assim, o próximo encontro aí, eu espero que a gente produza mais juntas e se encontre. Também tô morrendo de saudade, tem quase um ano que a gente não se vê. Espero que o próximo encontro nosso seja presencial, porque assim, tô com muita saudade. Então, muito obrigada de me convidar para falar de literatura e para matar um pouquinho a saudade também, claro. Sim, claro, vamos, tamo junto. Tá bom. Falou, Lívia. Valeu. Tchau, obrigada. E esse foi mais um vídeo da série A Cultura Periférica é Pop, que foi financiada pela Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Se você gostou desse livro, por favor, curte e compartilhe com quem pode gostar desse tema. E não esquece de olhar na descrição que tem várias dicas, inclusive tudo que a Lívia falou por aí. É isso, valeu, falou!